um spyware capaz de monitorar, armazenar e enviar dados de pressionamento de teclas efetuados pela vítima para um hacker é chamado letra A, adware, letra B, keylogger, letra C, screenlogger e a letra D, rootkit. Pessoal, acompanha comigo que eu vou mostrar para vocês agora. Existem vários tipos de spyware. O que é spyware? Spyware é programa espião. Quando a gente fala de spyware, é um tipo de programa espião, quer dizer, um programa capaz de monitorar as atividades de um determinado usuário e enviar as informações coletadas para terceiros mal intencionados e não autorizados que instalaram esse spyware. E dentre os vários tipos de spyware, então existem vários tipos de spyware, tem um desses tipos de spyware que nós conhecemos como keylogger. Nesse tipo de spyware, chamado de keylogger, tudo que eu digitar aqui no teclado físico do meu computador fica armazenado num arquivo de texto. E aí, de tempos em tempos, quem instalou esse keylogger lê esse arquivo de texto com tudo que aquele usuário digitou naquele computador durante os últimos dias. Aí, como o keylogger anota tudo que o usuário digita, aí o que ele digitou no e-mail ficou anotado, o nome de usuário e senha que ele digitou ficou anotado, o que ele digitou na rede social também ficou anotado. Quer dizer, tudo que o usuário digitar no teclado físico do computador, esse spyware keylogger anota nesse arquivo de texto. E aí, de tempos em tempos, como eu disse, quem instalou fica lendo esse arquivo de texto. Então, formalizando para efeitos teóricos, o tal spyware keylogger, ele captura as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador, no teclado físico do computador, e como eu disse, envia as informações coletadas para terceiros. Por isso que quando a questão disse, um spyware, quer dizer, um tipo de spyware, capaz de monitorar, armazenar e enviar dados e de pressionamento de teclas, dados de pressionamento de teclas efetuados pela vítima para um hacker. É chamado de keylogger, como nós temos aí na letra B de Brasil. Agora, por que não a letra A, pessoal? Adware pode ser, em alguns casos, um tipo de spyware, sim. Adware é um programa que exibe propaganda. Esse AD vem de advertising, que é propaganda. Agora, tem muitos desses adware que exibem propagandas porque monitoraram as atividades do usuário e geraram propagandas direcionadas de acordo com o perfil daquele usuário. Aí nós dizemos que esse adware é um tipo de spyware, porque ele não só é um programa que exibe propaganda, como ele também monitora as atividades para gerar propagandas mais direcionadas. Outro que também é um tipo de spyware é o screenlogger. Screenlogger é um tipo de spyware também, só que em vez de pegar as teclas que o usuário digita no teclado, o screenlogger ele faz um print da tela cada vez que o usuário clica no mouse e envia esses prints para o usuário mal intencionado que instalou esse spyware screenlogger. E aí ele fica monitorando com tudo que o usuário clicou na tela do computador. Então o screenlogger é também um tipo de spyware, só que diferente do que a questão pediu, não é para armazenar o pressionamento de teclas efetuados. Para armazenar o pressionamento de teclas efetuados é o keylogger. O screenlogger vai fazer um monitoramento em relação ao que o usuário clica na tela do computador. E a letra D botou rootkit. Rootkit é um conjunto, na verdade, de programas, pessoal, que quando instalado num sistema, assegura e mantém a presença do invasor nesse sistema comprometido sem que essa invasão seja percebida pelos programas de detecção de invasão. Então, rootkit é um conjunto de programas que usuários mal intencionados instalam num computador, instalam numa rede, instalam no sistema, para que eles consigam fazer aquela invasão e ficarem escondidos dos sistemas de proteção, que não percebem que aquela invasão está em curso. Então não esquece, rootkit, vou repetir, conjunto de programas maliciosos que quando instalado num sistema assegura e mantém a presença do invasor naquele computador comprometido. Aqui, de fato, a resposta correta é a letra B de Brasil, keylogger, porque a gente bem discutiu aqui sobre armazenar o pressionamento das teclas efetuadas pelo usuário e enviar isso para um determinado hacker.